Oi pessoal, bom dia. Bom, meu nome é Carlos Borges, Carlos José Borges. Estamos em setembro do ano 2016 e eu estou gravando aqui uns vídeos com base no que eu escrevi aqui, um erro na teoria da relatividade. C.J. Borges, que sou eu. Isso também é baseado no meu livro, Gravitação, Efeito Ilha. Essa aqui é a segunda edição. Essa aqui é a terceira. E essa aqui é a primeira. Isso aqui é o efeito ilha acontecendo ao redor da Terra. Bom, já falamos dos erros 1 e 2. O erro 1 eu escolhi para ser a explicação que a teoria da relatividade dá, porque acontece com os relógios atômicos colocados em satélites. Eles adiantam em relação aos que estão no solo terrestre. Por quê? Então a teoria da relatividade explica errado isso, ou não explica. E de acordo com o efeito ilha, é porque eles estão mais longe da Terra. Então a Terra funciona como escudo, então lá longe eles são atingidos por mais ondas e partículas, dessas que produzem o seu funcionamento, por isso que longe da Terra eles adiantam em relação aos que estão no solo. E o erro 2 é dizer que o espaço, a teoria da relatividade especial, né, baseada aqui no livro do Einstein mesmo, esse aqui está em português, esse aqui está em inglês, desculpe. Então, baseado no livro do Einstein, a relatividade especial diz que o espaço é vazio, não tem nada lá, vácuo, e a geral diz que o espaço é curvo. Eu acordei com essa pergunta outro dia. Se o espaço é vazio, não tem nada lá para ser curvado, como é que pode ser curvo? Então esse é o erro 2. E hoje nós vamos gravar os erros 3 e 4 agora aqui, né, nessa filmagem. Bom, o erro 3. O erro 3 é o seguinte. De acordo com a teoria da relatividade, conforme aumenta a velocidade de um corpo, em relação a referencial qualquer, a sua massa aumenta. Por exemplo, eu estou segurando aqui um pacote de açúcar, vamos supor, de 1 kg. 1,00, quantos zeros a gente quiser, por hipótese, quilogramas. Essa é a massa desse pacote de açúcar. Se passar um avião aqui em cima de mim, a 1000 km por hora, de velocidade, para aquele referencial, para as pessoas que estão lá no avião, a massa desse pacote de açúcar, de acordo com a teoria da relatividade, seria maior. Então nós vamos ver que não é a massa que aumenta. Vamos pensar agora em elétrons sendo acelerados num acelerador de partículas. Eles atingem a velocidade da luz. E a massa não aumenta. Lá no laboratório de luz da Unicamp, elétrons ficam girando lá um tempão, e com a velocidade da luz, e a massa não aumenta. O que acontece é que a força que diminui. Não é a massa que aumenta, é a força que diminui. O elétron está sendo acelerado pelo campo elétrico. É o campo elétrico responsável pela aplicação da força. Essa força se dá por transferência de momento linear, mv, de quantidade de movimento. Conforme aumenta a velocidade do elétron, vai diminuindo a transferência de momento linear para ele, vai diminuindo a força. E quando ele atinge a velocidade com que o campo se propaga, que é a velocidade da luz, aí o campo não consegue mais aplicar força. A força cai a zero. Então a velocidade para de aumentar. Não porque a massa ficou infinita, mas porque a força foi a zero. Vamos considerar a fórmula de Newton. Força igual massa vezes aceleração. Essa fórmula aqui.
Força é igual a massa vezes aceleração. Então, se a massa vai para infinito, com uma força constante, a aceleração vai para zero. É o que diz a teoria da relatividade. E o que diz o efeito Ilha? Que a força que vai para zero, a massa não se altera. A força vai para zero, então a aceleração vai para zero. A velocidade para de aumentar. E repare que a gente resgata essa fórmula, F igual a ma. Isso aqui, na verdade, é a derivada com o tempo do momento linear. A variação com o tempo do momento linear. ddt de mv, é ma. Então, o que a gente tem? A gente resgata essa fórmula para qualquer velocidade. Não só para velocidades pequenas, como dizem hoje. E o conceito falam em massa de repouso. Está errado, é força de repouso. Esse é o conceito correto. Força de repouso, e não massa de repouso, como está hoje em todos os livros textos. E de quebra, esse é o início do fim do que chamam hoje de mecânica relativística. Não existe a mecânica relativística. Para eu concluir essa afirmação que eu acabei de falar, eu só preciso mostrar mais uma coisa, que estão calculando errado a energia das partículas. E estão mesmo. Estão calculando errado a energia das partículas. Eu mandei esse artigo dizendo isso para a Physical Review. Ele foi aceito pelo corpo editorial. Me mandaram vários e-mails dizendo que já era um artigo regular de Physical Review. E depois um homem chamado Eric Weinberg, que é o chefão lá, impediu a publicação do artigo, porque ele percebe que é o início do fim da teoria da relatividade. Ele diz que a teoria da relatividade é bem testada, mas não é, não. O que levou à teoria da relatividade foi um encadeamento de erros. Um erro encadeado no outro. Isso que levou ao que chamam hoje de teoria da relatividade. Muita gente já se levantou contra, mas o exército que é a favor dela fica apagando tudo que aparece contra essa teoria. O César Lattes falou várias vezes que atrasou a humanidade, a teoria da relatividade atrasou a humanidade em mais de 100 anos. E eu faço minhas as palavras dele, isso é totalmente verdade. Em 1931 teve um livro alemão, 100 autores contra o Einstein, e muito mais. A revista Apeiron, ela até parou de ser editada, mas ela mostrou vários erros. Num dos artigos, lá está escrito assim: a última chance de salvar a teoria da relatividade falhou. Bom, e hoje ainda estão ensinando a teoria da relatividade. Não dão chance para os alunos conhecerem a outra teoria. Dizem, inclusive, ó, essa aqui é a teoria do efeito Wheeler, essa é a correta, e não a da relatividade. Dá uma chance para os alunos conhecerem e eles tomarem a decisão, o que querem seguir. A relatividade, que é essa porcaria aí, ou o efeito Wheeler. Eu estava assim numa palestra do Moisés, lá do Instituto de Física da USP, Moisés Nusseirev, Nussensweig. E ele falou assim: existem centenas de teorias da gravitação, mas não existem, não. Existe só uma, que é a teoria do efeito Wheeler, que também se chama teoria de cinética da gravitação, do Charles Brush, de 1910, que também é a teoria de Lesage e que também é a teoria de outros. Eu tenho informações mediúnicas que essa teoria vem da época do Galileu. Talvez ele mesmo tenha concebido essa teoria do efeito Wheeler. O Newton conheceu essa teoria, gostou muito e ficou aguardando publicações. Mas eu vou falar mais para frente, pessoas muito conceituadas na época foram contra a teoria, como Euler. O Euler disse que odiava as partículas do Lesage, mas ele aceitava ondas. Então são ondas. Hoje na física, para cada onda existe uma partícula associada. O Kelvin disse que os planetas derreteriam de tanta energia que receberiam, e recebem mesmo muita energia. Só que eles estão num equilíbrio dinâmico. A quantidade de energia que eles recebem por unidade de tempo é igual a que eles irradiam. Então a temperatura para de aumentar. Esse foi o Kelvin. O Feynman, ele disse que a Terra pararia de girar ao redor do Sol, que se essa teoria fosse correta, do Lesage, a Terra
quando você corre na chuva, ele dá esse exemplo. Você recebe mais gotas de chuva pela frente do que pelas costas. Então, de acordo com essa teoria, isso acontece com a Terra em seu movimento. Então, tem uma força brecando a Terra. E ele disse que é fácil calcular que ela já teria parado de girar ao redor do Sol. Mas tem também força acelerando, porque as ondas levam um certo tempo para ir do sistema da Terra para a Lua e vice-versa. Então aparece um par de forças tangenciais que aceleram os corpos. E aí um outro argumento contra o Lesage dizia isso, que acho que do Eddington, Arthur Eddington, do eclipse lá de 19, ele falou, não sei se foi ele que falou isso, que esse par de forças que acelera o sistema, era Júpiter-Sol no caso, mas você pode pegar a Terra e a Lua, dois corpos gravitando um ao redor do outro. Esse par de forças que acelera o sistema destruiria o momento angular do sistema. E destrói mesmo, não tem problema nenhum nisso, não precisa conservar. Essa lei da conservação do momento angular também não veja, tem energia de sobra dessas ondas que estão aqui agora. Eu vou somar a esse filme o erro 4, e aí eu complemento isso que eu estou falando. O que é o erro? Bom, o erro 3 acabou, é dizer que a massa aumenta com a velocidade, mas a massa não aumenta, é a força que diminui. Então o conceito correto não é massa de repouso, e sim força de repouso. E com isso termina também a mecânica relativística, o que chamam hoje de mecânica relativística. Para concluir isso aí, só falta eu mostrar que estão calculando errado a energia. Mas eu já escrevi, isso está tudo comprovado. Estão calculando errado as energias das partículas. Então não existe mais a mecânica relativística. Tudo volta a ser mecânica clássica. Teve na mecânica quântica, o Bell. Tem o teorema de Bell, acho que é Robert Bell. Perguntaram para ele, e aí, o que você acha da mecânica quântica no momento? Ele falou, olha, eu preferi o período pré-einsteiniano, onde o pessoal sabia o que estava fazendo. Ele disse isso. Aí ele disse assim, eu estou vendo a mecânica quântica hoje como um mosquitinho batendo no vidro da janela, assim, enquanto a porta está aberta. E é isso mesmo, tá? Bom, depois eu falo disso. Agora vamos para o erro 4. Erro 4. Por que os objetos caem? Por exemplo, eu pego um objeto aqui, isso aqui é um dado, e eu solto, ele cai. Por que ele cai? Ou seja, qual a origem da força gravitacional? O que diz a teoria da relatividade? Que é a curvatura do espaço. A matéria da Terra curva o espaço e isso faz o objeto cair. E o que diz o efeito ilha? Muito simples. Existe um mar de estrelas ao nosso redor. Só na Via Láctea são 200 bilhões de estrelas, de acordo com a NASA. E no universo inteiro, a NASA estima em sextilhões de estrelas. Eu não acredito que seja tanto, mas vamos lá, tem muita estrela. Mas essas estrelas estão produzindo ondas e partículas que estão chegando aqui agora, em todas as direções, todas. Essas ondas e partículas atravessam a matéria, interagem com os átomos e empurram em todas as direções. Aí eles vão falar, mas a força é muito pequena. Repare, os neutrinos solares de alta energia, eles atravessam a matéria aqui da Terra com muita facilidade, por causa da enorme diferença de frequências. O pessoal fala hoje em seção de choque, porque a seção de choque é pequena, mas não é isso, não. As partículas vibram, elas têm uma frequência própria. E é a enorme diferença de frequência que faz os neutrinos atravessarem a matéria facilmente, de alta energia. Atravessam a Terra com muita facilidade. Mas tem neutrinos de outras energias também. E tem outras ondas e partículas aqui, além dos neutrinos. Bom, o fato é que aqui agora, e também aí onde você está agora, se você estiver perto da superfície da Terra, tem mais ondas e partículas descendo do que subindo. Por quê? Porque as que estão subindo atravessaram a Terra e uma parte foi absorvida, causando aquecimento do interior do planeta. Aí você vai falar, mas então por que lá perto do centro é mais quente do que longe do centro?
da Terra, porque de lá o calor tem mais dificuldade para sair. Por isso, o que causa o calor do interior da Terra são essas ondas e partículas que estão atravessando o planeta o tempo inteiro. E não essa radioatividade de que falam aí. Até tem uma radioatividade, mas pequena. Tem uma outra prova sobre isso. Se você furar uma montanha horizontalmente, a temperatura vai aumentando. E não tem lá a radioatividade de que falam. É por causa das ondas e partículas que estão atravessando a montanha. Bom, tem mais ondas descendo do que subindo. Esse dado aqui está sendo empurrado mais para baixo do que para cima. As forças aplicadas nessa direção, por exemplo, você pode decompor em horizontal mais vertical, uma parcela horizontal, uma parcela vertical, de modo que você decompõe todas as forças em horizontais e verticais. Na horizontal, o que tem para um lado é praticamente a mesma coisa que tem para o outro. Então as forças se anulam, para a direita e para a esquerda, para frente e para trás, assim por diante. Mas na vertical não. Como tem mais ondas descendo do que subindo, então esse objeto está sendo empurrado mais para baixo do que para cima, por isso que ele cai. A diferença entre essas forças é de 9,8 newtons por quilograma, que é a mesma coisa que 9,8 metros por segundo ao quadrado, aceleração gravitacional em torno da Terra. Não são só as estrelas que produzem ondas e partículas, os planetas também produzem. Os satélites, os meteoros, todos os objetos que preenchem o espaço estão irradiando, inclusive nós. Nós, uma formiga, um grão de areia, todos estão irradiando. Está lotado de ondas e partículas. Que ondas têm essa propriedade? Elas podem se cruzar sem que uma interfira com a outra, por ser energia pura. Então, aqui tem ondas descendo, ondas subindo, na mesma região do espaço, sem problema nenhum. E alguns acham que onda não empurra. Mas onda empurra, sim. Tem uma matéria chamada pressão de radiação. A radiação eletromagnética exercendo pressão, ou seja, empurrando. No efeito fotoelétrico, a luz arranca o elétron do átomo. Por quê? Porque empurrou, aplicou força. Onda empurra. Em determinadas condições, não. Mas em outras condições, sim. Então eu afirmo que a gravitação é causada pelas ondas e partículas que preenchem o espaço. Então o erro 4 foi ter inventado a curvatura do espaço. O próprio Einstein falava: entre duas teorias, fique com a mais simples. E qual é a mais simples? É o efeito ilha. Ele inventou a curvatura do espaço para explicar a origem da força gravitacional. Nós não precisamos inventar nada. São as ondas e partículas que nós sabemos que estão aqui e que interagem com a matéria. Olha, se essas ondas não interagissem, repare, um sólido, as moléculas estão presas umas nas outras. Como se existisse uma mola entre elas, elas estão vibrando o tempo todo. Isso se chama agitação térmica dos sólidos. Se não fossem essas ondas atravessando a matéria, empurrando o tempo todo, as moléculas parariam. E o que os físicos dizem hoje? Que nesse nível não tem atrito, por isso que não param. Está errado. Se não tivesse as ondas, elas parariam. As dos líquidos, as moléculas dos líquidos estão vencendo forças de atrito e continuam lá o tempo inteiro, em movimento, não param. Por quê? Porque estão sendo atravessadas por ondas e partículas que preenchem o espaço inteiro e estão sendo empurradas o tempo inteiro. Por isso que as moléculas dos líquidos não param, e nem as dos gases. Para esse vídeo vamos parar por aqui. Tchau, pessoal, obrigado. Assista a seguir os próximos erros, 5, 6, tem muitos. Graças a Deus, tchau.